Quando pensamos nas coisas mais assustadoras do universo, é quase impossível não lembrar de imediato dos buracos negros. Eles funcionam como um aspirador colossal, sugando uma quantidade absurda de matéria que entra em sua zona gravitacional. A gravidade que exercem é tão absurda que nem mesmo a luz consegue escapar. Nem um único fóton consegue sair. E é justamente por isso que eles receberam o nome de buracos negros. Escuridão absoluta. Será que existe algo ainda mais escuro que um buraco negro? Olá, pessoal! A verdade é que, sim, existe. E talvez isso seja exatamente o que chamamos de ponto singular quântico. Quem fala com vocês é o Delurk e você está no canal Pipa. E hoje vamos falar exatamente sobre isso. O medo do desconhecido. O que será que mais desperta o medo nas pessoas? Afinal, todo perigo que conseguimos ver ou imaginar tem no fundo seus próprios limites. Ou seja, conseguimos pelo menos ter uma noção do que estamos enfrentando. E isso, por mais estranho que pareça, traz um certo alívio. Mas e se por princípio a gente nem sequer conseguir formar uma ideia? A incerteza é ela o maior de todos os medos. E nada representa melhor essa incerteza do que o chamado ponto singular quântico. Uma incerteza no sentido mais completo e absurdo da palavra. Esse ponto singular quântico é uma entidade teórica, onde se chocam dois campos da física que não se entendem. A relatividade geral de Einstein, que descreve a gravidade, e a mecânica quântica, que explica o mundo microscópico. Dentro desse tipo de singularidade, o tempo e o espaço deixam de ter qualquer significado como conhecemos. As leis da natureza, que valem em todo lugar, da Terra até as galáxias mais distantes, simplesmente param de funcionar ali. É como se a própria realidade tivesse sido corrompida. Ou talvez, como se fosse o início de uma realidade totalmente diferente. A origem de tudo. O poder oculto por trás dessa incerteza, esse potencial que pode ser considerado verdadeiramente infinito, pode ser percebido através de um fato impressionante. De acordo com a teoria mais amplamente aceita sobre a origem do universo, o nosso cosmos teria nascido justamente de um ponto singular quântico. As incontáveis estrelas espalhadas pelo espaço, que se estendem por bilhões de anos-luz, tudo isso seria, na verdade, descendente direto de um ponto singular quântico. E o que torna tudo isso ainda mais assustador e, ao mesmo tempo, fascinante, é que esse ponto singular não pertence apenas ao passado distante. Ele pode muito bem ainda existir nesse exato momento. Mas onde exatamente ele estaria escondido? A resposta está em um velho conhecido nosso: os monstros do universo, os buracos negros. O portão para o abismo invisível. Afinal de contas, o que é, na essência, um buraco negro? É a matéria que acabou se aprisionando a si mesma. Em um determinado momento, e não importa se foi um bom dia ou não, uma quantidade absurda de matéria se concentrou em um espaço pequeno demais. E o resultado disso foi que, na borda desse volume, a velocidade de escape ultrapassou a velocidade da luz. Ou seja, nem mesmo os fótons conseguem escapar daquela região. E todos os outros tipos de matéria, que se movem mais devagar que a luz, também ficam completamente presos. Enquanto isso, o buraco negro continua crescendo, sugando tudo o que o universo empurra em sua direção. Lá dentro, não importa o que aconteça, nem mesmo se a matéria tentar sair em forma de luz, nada jamais consegue escapar. Tudo é engolido sem piedade pelas profundezas do buraco negro. É assustador só de imaginar. Ao redor do buraco negro, o caos reina absoluto. Uma verdadeira zona de engarrafamento cósmico. Partículas que viajam a velocidade próximas à da luz se empurram e se esbarram, mergulhando em direção ao escuro como mariposas hipnotizadas por uma lâmpada. Só que nesse caso, o brilho vem da boca aberta de um monstro invisível. A pressão entre elas é tão absurda que esse material supercompactado acaba se aquecendo e começa a brilhar, principalmente na faixa dos raios-x. Esse anel brilhante que envolve o buraco negro recebeu um nome especial dos cientistas: disco de acreção. A matéria continua caindo, sendo tragada para dentro.
A gravidade do buraco negro fica cada vez mais intensa, esmagando tudo com uma força brutal. No coração do buraco negro, a densidade finalmente atinge um ponto crítico. Esse ponto é conhecido como densidade de Planck. Ela pode ser calculada pela seguinte fórmula, onde c é a velocidade da luz, h bar é a constante de Planck reduzida e g é a constante da gravidade universal. Nessa densidade, as distâncias se tornam menores do que o chamado comprimento de Planck, que é de apenas 1,610 elevado a menos 35 metros. E a luz atravessa essa distância em apenas 5,4 vezes 10 elevado a menos 44 segundos. Esse tempo é chamado de tempo de Planck. Mas o que tudo isso significa na prática? Você se lembra do princípio da incerteza de Heisenberg? Aquele que afirma que não dá para medir com precisão ao mesmo tempo a posição e o momento de uma partícula? Pois bem, o comprimento e o tempo de Planck representam exatamente a escala em que a incerteza ultrapassa o próprio tamanho do que está se tentando medir. Espaço, tempo e massa deixam de fazer sentido como costumávamos entender, e tudo mergulha em um caos onde gravidade e mecânica quântica colidem. Nesse estudo, nenhuma das leis da física que conhecemos hoje continua funcionando. E é por isso que de dentro de um ponto singular quântico como esse, qualquer coisa pode sair. Absolutamente qualquer coisa. O coração da escuridão. À primeira vista, pode parecer que estamos falando de distâncias e intervalo de tempos minúsculos. Mas e se eu te propuser o seguinte raciocínio? O princípio da incerteza de Heisenberg pode ser representado por essa fórmula. Aqui, ΔE representa a incerteza na energia, ΔT é a incerteza no tempo, e H bar é a constante de Planck reduzida. Com isso, podemos deduzir que a incerteza na energia é maior ou igual a H dividido por 2 vezes ΔT. Substituindo ΔT pelo tempo de Planck, obtemos uma incerteza de energia de 1,96 bilhões de joules. E isso equivale à explosão de 500 quilos de dinamite tipo TNT. Surpreendente, não é? Mas o mais incrível é que toda essa energia estaria concentrada dentro de um cubo com volume igual ao do comprimento de Planck elevado ao cubo, ou seja, 4,1 vezes 10 elevado a menos 105 metros cúbicos. Agora, imagine se existisse apenas 1 centímetro cúbico dessa substância. Sua energia seria de impressionante 4,59 vezes 10 elevado a 107 joules. Vamos comparar com algo que você conhece. Toda a energia que o Sol emite ao longo de 10 bilhões de anos é de aproximadamente 10 elevado a 51 joules. Em outras palavras, apenas 1 centímetro cúbico de matéria na densidade de Planck conteria energia suficiente para criar um novo universo inteiro, ou então destruir o nosso em um piscar de olhos. Isso é o que chamamos de ponto singular quântico. Vamos repetir mais uma vez para ficar bem claro. Nós simplesmente não temos a menor ideia do que acontece dentro dessa região do espaço, nem do que pode sair dela de repente. A única coisa que conseguimos até agora é fazer estimativas do tamanho do poder que pode estar escondido ali dentro. É torcer para que esse poder permaneça adormecido para sempre. Um buraco negro é como uma teia de aranha cósmica que captura tudo o que passa perto demais. E no centro dessa teia está a aranha, o ponto singular quântico. Essa aranha se alimenta de tudo o que a teia captura. E quanto mais ela devora, mais forte ela se torna. A ameaça imprevisível. Mas o que torna o ponto singular quântico tão assustador não é apenas o fato do seu poder destrutivo ser incerto. O problema é que esse poder é por natureza absolutamente incontrolável. Não sabemos como prever sua manifestação, nem se é algo que pode ser reproduzido, ou simplesmente despertado por acidente. E é justamente isso que torna completamente diferente de qualquer outra ameaça do universo. Cometas, supernovas e até mesmo explosões de raios gama, por mais complexos que sejam, seguem leis naturais que conseguimos decifrar com a ciência. Com isso, conseguimos prever seus comportamentos, criar modelos matemáticos e, em muitos casos, até nos proteger deles. Mas como nos defender de algo que não obedece a nenhuma lei conhecida? Alguns cientistas acreditam que, no futuro, se a humanidade conseguir dominar a gravidade quântica,
talvez seja possível usar esses pontos singulares como fontes infinitas de energia, ou até como portais para viajar pelo espaço e pelo tempo. Parece coisa de ficção científica, né? Pode até ser. Mas veja bem, hoje já manipulamos elétrons, fótons e átomos, elementos que há cerca de 100 anos pareciam mágica pura. Então, será que um dia conseguiremos até domar um ponto singular quântico? Por enquanto, essa resposta continua sendo um dos grandes mistérios escondidos no coração escuro de um buraco negro. Um monstro silencioso e invisível aos nossos olhos. Ninguém sabe quantos desses pontos singulares existem espalhados pelo universo. E também não sabemos quando, nem onde um deles pode, de repente, se revelar. A única coisa do qual podemos ter certeza é: se existe um ponto de absoluta incerteza no universo, esse ponto é o ponto singular quântico. É claro que os cientistas continuam tentando entender esse fenômeno. Já foram propostas teorias como a teoria das cordas, a gravidade quântica em loop e até modelos de espuma quântica. Por isso, nunca pense que essas pesquisas são apenas exercícios mentais abstratos. Não se trata de um jogo intelectual sem propósito. No fundo, tudo isso pode ser a chave para desvendar a origem ou talvez o fim do nosso universo. E se você achou esse vídeo interessante, não esqueça de clicar no botão de curtir e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o final. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.